arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa palavra arrependei-vos aqui não significa simplesmente reconhecer que falhamos, não significa simplesmente que ter assim remorso, arrependimento de fato de ter feito alguma coisa errada. Essa palavra arrependei-vos vem da palavra grega metanoia, que significa mudança, transformação. Transformação não é apenas um sentimento, não é apenas uma coisa momentânea. Essa palavra, por isso que é importante às vezes nós entendemos um pouquinho, conhecer um pouquinho da língua original, porque aqui arrepender talvez fica muito simples. Me arrependi de ter feito aquilo outro. Mas não é isso somente. Esse arrepender aqui requer, como foi dito aqui, renúncia. Renunciar a nós mesmos. Renunciar aquilo que não agrada a Deus. Renunciar aquilo que talvez atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Atrapalhe o nosso momento de oração com Deus. Atrapalhe o nosso momento de adoração e louvor a Deus. É renúncia. Mas a palavra em si, metanoia, que está traduzida como arrependei-vos, significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de caráter, quem sabe? É uma mudança total na nossa vida. É aquela pessoa que às vezes era egoísta, ele deixa de ser egoísta. Aquele que era arrogante passa a ser humilde. Aquele que era injusto procura fazer justiça. Aquele que não buscava a Deus passa a buscar a Deus. Aquele que fazia as coisas da sua forma própria, para se fazer si próprio, passa a procurar qual é a vontade de Deus. Quem era maldizente deixa de falar mal dos outros. Aquele que gostava de julgar os outros, para de julgar os outros. Lá Coríntios, Paulo fala muito a respeito de quem roubava, deixa de roubar, quem fazia isso, deixa de fazer aquilo outro. Tudo aquilo que não agrada a Deus, quem passa por esse arrependimento, que é a metanoia, ele procura deixar mudar de vida. É mudança de vida. Não é apenas vir ao culto, não é apenas orar, mas mudar a nossa atitude no nosso dia a dia. É deixar de fazer, é ser. É deixar de adorar, é ser um adorador, que é muito mais do que adorar. Adorar às vezes é momentâneo, mas o adorador é 24 horas por dia, ele está adorando a Deus. Então é melhor ser do que fazer simplesmente. Então a metanoia, ele nos traz essa mudança na nossa vida. É não apenas reconhecer que nós erramos, é não querer mais errar, é não querer praticar mais aquele erro, aquelas coisas que desagradam a Deus, é procurar saber qual é de fato a perfeita, agradável vontade de Deus, porque às vezes os nossos desejos, nossas vontades são imperfeitos, mas a vontade de Deus, ela é perfeita para nossas vidas. Mas às vezes precisamos mudar o nosso modo de pensar. Eu tive essa experiência há mais de 40 anos também. A irmã falou que tem mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos também que tive essa experiência. E não foi porque um pastor, uma denominação começou a falar para mim: Josias, você precisa parar de fazer isso. Josias, você precisa parar de fazer aquilo. Josias, você precisa fazer assim. É daquele jeito. Não. É porque quando nós passamos por esse arrependimento, que é a metanoia, o Espírito de Deus faz essa mudança na nossa vida, na nossa mente, no nosso interior. Então eu mesmo começo a enxergar diferente. Eu era idólatra, deixei de ser idólatra. Eu era incrédulo, deixei de ser incrédulo. Eu não adorava a Deus, passei a adorar a Deus. Então houve uma mudança, houve uma transformação. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas Deus faz isso na vida de todo aquele que ouve de fato a palavra de Deus, que de fato aceita essa mudança na sua vida. O versículo 6 do mesmo capítulo diz, aliás o 5 diz: então saía
a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Era um batismo de arrependimento. O batismo que ele estava fazendo ali era um batismo de arrependimento, e as pessoas de fato precisavam ter esse arrependimento, que essa mudança para ser batizados. Até no versículo depois, no versículo 7, 8, muitos judeus, os fariseus, iam para ser batizados por ele, mas simplesmente aquela questão de costume, simplesmente porque os outros estavam indo. E João Batista, o que disse para ele? Chamou ele de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi-vos, pois, fruto de arrependimento. Então, quando nós passamos ou nós aceitamos essa mudança na nossa vida, é produzido dentro de nós esse fruto do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Não é aquele arrependimento que é só momentâneo, de remorso, de tristeza, não. É uma mudança. Eu que era arrogante, deixei de ser arrogante. Eu que era soberbo, deixei de ser soberbo. Eu que era briguento, deixei de ser briguento. Glória a Deus. Eu que falava mal dos outros, parei de falar. Então essa é a mudança, essa é a metanoia, esse é o arrependimento que João Batista está falando aqui. Então mais uma vez eu digo, por que dá tanta ênfase nas comemorações e não dá ênfase, não ouve o que o João Batista está ensinando aqui? Então ouça o que João Batista está ensinando, porque isso vai mudar a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos lutando, buscando uma bênção de Deus e não recebemos. Porque não houve mudança na nossa mente, não houve mudança no nosso coração, na nossa alma. Não houve mudança no nosso comportamento. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Puxa vida, eu errei. Eu depois estou errando a mesma coisa. É claro que nós somos falhos, ninguém é perfeito. Mas há uma diferença entre fazer as coisas por livre e espontânea vontade e fazer aquilo que ele não queria fazer. Aconteceu. É como eu ir andando pela rua e tropeçar. Será que eu tropecei porque aqui não? Aqui está uma pedra. Eu vou meter o dedão do pé para tropeçar. Aí vou e bato o dedo do pé lá, machuca. E tem a diferença que eu não vi a pedra e bati o dedo, machucou. Então isso está na diferença também na questão do errar, do pecar. Ah não, vou errar, depois Deus me perdoa. Não, esse não é o pensamento mudado pela mensagem da palavra de Deus. Porque aquele que foi mudado por Deus, ele quer evitar o máximo. Eu não quero pecar. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso é pecado. Eu não vou fazer isso porque eu sei que é errado. Então, se ele acontecer de errar, é porque, como assim? Aconteceu um acidente ou um incidente. Errou. Mas vai ser uma dor muito grande no seu coração, na sua alma. Então, porque a nossa mente está ligada a Cristo. E não mais as coisas terrenas, as coisas mundanas. Enquanto estamos aqui no mundo, vivemos aqui no mundo, fazemos muitas coisas que são aqui do mundo, mas o nosso primeiro lugar tem que estar Deus. E para isso é preciso ter essa mudança na nossa mente, essa metanoia, esse arrependimento que requer, como já falamos, requer arrependimento profundo, de mudança de ideia, de não querer mais praticar aquilo. Então é necessário renúncia. É necessário compromisso com Cristo. Por quê? Nós sozinhos não temos condições de nos abster das coisas erradas. Nós sozinhos não temos condições de nos renunciar daquilo que às vezes nós tanto gostaríamos de fazer, ou que tanto gostamos de fazer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz isso na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, quando nós nos rendemos, entregamos à presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus entrou na minha alma, na minha vida, houve uma mudança radical. Eu era uma pessoa, passei a ser outra. E não é porque eu fiz isso na minha vida, é o próprio Senhor Jesus que fez isso na minha vida. E pode fazer isso na vida de qualquer um de nós, de vocês, de quem está me ouvindo. A gente percebe quando eu preguei aqui no sábado retrasado sobre Zaqueu, sobre recomeçar,
Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não ficou falando para mas Zaqueu, você pecou nisso, você errou naquilo, você tem que deixar de fazer isso. Não! Quando Jesus entrou na casa dele, ouviu essa mensagem, aconteceu essa metanoia na vida dele. Aconteceu esse arrependimento. Porque ele mesmo falou. Enquanto o povo, inclusive, estava criticando ele falou, olha, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Veja que maravilha. Quando Jesus entra na nossa vida, há uma transformação, essa mudança. Veja como mudou a mente de Zaqueu. Antes ele era cobrador de imposto, antes ele queria ficar rico, ele já era rico, mas cada vez mais rico. Talvez pegando imposto de maneira indevida. E quando Jesus entrou na casa dele, na vida dele, mudou isso aí. Então quando Jesus entra na nossa vida, ele muda isso aí. Acontece essa metanoia, essa transformação na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso caráter, em todos os aspectos falando. Então essa é a mensagem de hoje para nossas vidas. Vamos ouvir a mensagem que Deus está falando conosco. É preciso acontecer essa metanoia, essa mudança na nossa vida. Então abra o coração, a mente, para que o Espírito de Deus, para que Jesus de fato possa morar, estar dentro da nossa casa. Porque Ele vai fazer essa mudança na nossa vida. Mas eu preciso me entregar. Eu preciso render aos pés e renunciar. Senhor, hoje eu me renuncio a mim mesmo e me coloco diante do Senhor. Que Ele vai mudar a nossa vida. Mas é preciso atitude. Todas as pessoas que conseguiram receber bênçãos de Deus, antes dessa bênção, elas tomaram atitude. Não vou continuar citando aqui porque já está passando o tempo. Mas preste só mais uma citação. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos. 12 ou 14? 12, né? 12 anos sofrendo, gastando com os médicos. Nada resolveu nada. Gastou tudo que tinha com os médicos. Mas aí o que ela fez? Ficou parada em casa? Ficou só reclamando? Ficou só murmurando? Chorando? Ah, não tem mais jeito, acabou tudo o recurso. Não, ela teve uma atitude. Ela creu e teve uma atitude. Eu vou até Jesus. Vou tocar nas vestes de Jesus e serei curada. Veja a atitude. Então precisa de atitude da nossa parte. Porque a de Deus Ele fez e vai continuar fazendo na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Então vamos ouvir.